Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo para darmos continuidade ao estudo desse livro maravilhoso, O Vinha de Luz, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns recados, né? O primeiro recado que a casa aos sábados voltou no dia 9 agora de abril, à sua normalidade, né, as palestras às 15 horas. Vamos procurar manter, né, obviamente, todas as medidas de higiene, né, para que possamos buscar a segurança, não somente a nossa, mas a de todos, ok? Um outro recado eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo logo abaixo, curta o vídeo, faça comentários, porque se você curtir o vídeo, o comentário e também o canal, você ajuda a casa. Nós estamos rumo aos 1.000 inscritos, porque não sei se vocês sabem, o Facebook, quando a gente atingir 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização, a casa poderá ser monetizada. O que isso significa? Trazer recursos financeiros para o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Compartilhem, curtam e, principalmente, comente, porque se você comentar, cria relevância para o YouTube, e aí esse vídeo vai ser mostrado para mais pessoas. E isso é caridade, porque estaremos espalhando não o Grupo Frei Anselmo, mas a palavra de Jesus, tá bom? E vou pedir também para todos, antes de começar, o último recado assistam um vídeo até o fim. Eu não estou dizendo somente essa palestra, mas a palestra de todos os nossos palestrantes, todos os nossos colaboradores. Assistam as palestras até o fim. Nós temos observado no YouTube que, em média, as pessoas assistem somente 7 minutos das palestras, porque muitas vezes cada palestrante, cada orador, ele tem uma forma de falar sobre a lição. Tanto é que se pegarmos essa lição agora que nós vamos falar hoje e 10 pessoas diferentes fazerem a palestra, o que vai acontecer? Cada um vai ter uma visão diferente, apesar de o assunto ser único, isso faz parte. Então, assistam até o fim, até porque se você assistir até o fim, talvez no final tenha uma mensagem para você, ou algo que vai tocar no seu coração e principalmente no seu espírito. E compartilhe, tá bom? Se você está sem tempo, coloque ou um fone de ouvido, ou mesmo no seu lar essa palestra, porque você ajuda todos aqueles irmãos desencarnados também que estão ao nosso redor, claro, sem atrapalhar se houver outras pessoas, né? Porque às vezes outras pessoas não professam a nossa mesma religião, não é verdade? Então agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa palestra, tá bom? E aí eu vou pedindo para fecharem os olhos, quem puder, vamos relaxando. Vamos procurar agora a nossa calma interior, dar aquela respirada profunda e soltar pelo nariz, né? Acalmando, colocando tudo para fora aquilo que não é positivo. E principalmente, vamos imaginando o mestre adentrando ao nosso lar, adentrando a nossa casa ou ao nosso trabalho, onde quer que estejamos. E que o mestre está sorrindo para nós, e nós vamos caminhando de encontro com o Mestre Jesus. E assim, mestre, pedimos, mestre, a sua luz para que possamos, a nossa pequenez, alcançar a sua palavra, não somente no nosso coração, mas principalmente no nosso espírito. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá falar sobre a lição 157, o remédio salutar. O que é salutar, né? O remédio necessário, né? Então vamos lá fazer Emmanuel traz para nós, né, um pedaço do apóstolo Tiago, né, que é o capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, eu vou ler primeiro e depois a gente vem comentando, tá bom?
A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Olha que interessante. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentará, aliás, os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Olha que vamos atentar para o mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e assistência mútua como remédio salutar. Olha o que o Tiago trouxe e Emmanuel está explicando para nós. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem, né, no círculo da intercessão espiritual, e embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo, abre aspas, sem fio do pensamento. Olha o Wi-Fi aqui. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, novamente, vamos trazer aqui alguns pedaços que nos chamam a atenção. A doença, né, ele está dizendo aqui, a doença que ele está dizendo não é a doença física. Então, a gente precisa começar a entender que a doença ela sempre se origina do espírito, na sua maciça maioria. Então, vamos lá. A maioria das moléstias procede da alma, do espírito, das profundezas do ser, né? Então, vamos lá, vamos ler esse pedaço aqui novamente. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição, o nosso corpo. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidade essencialmente orgânicas, ou seja, a enfermidade só do corpo físico, sem interferências psíquicas da nossa mente ou até do nosso espírito, é positivamente diminuta. Tá? Olha que interessante que está dizendo, ou seja, dificilmente o nosso corpo vai adoecer só por causa do corpo, tá? Isso é muito raro, muito pequeno. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, ou seja, do nosso espírito. E ainda Emmanuel traz para nós uma outra situação. Porque vamos pensar o seguinte, olha que, como ele chama a atenção aqui, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Então, a gente precisa separar. Primeiro, o que Emmanuel está dizendo aqui para mim? Número 1, que doenças orgânicas são muito pequenas, tá? Quase raras, doenças do próprio corpo. Tá? Segundo, que as doenças estão, a sua maioria, né, no espírito. E em terceiro, nós temos ainda questões de doenças expiatórias. O que é expiatório? Aquilo que você cometeu um erro em outra vida ou até mesmo nessa vida, você precisa expiar esse erro.
né? Então, muitas vezes, você vem com um problema aí que reflete no físico, são as doenças expiatórias. Pode ser uma falta de visão, um dificuldade no andar, né? Às vezes a pessoa já nasce praticamente, né, na cadeira de rodas, ou com algum problema mental. Isso aí é uma questão expiatória, né? É do espírito para o corpo, tá? E ele não está dizendo isso. Então, de novo, repetindo, A1 seria no corpo orgânico, isso praticamente não acontece, é muito pequeno. A2 seria as expiatórias, que ele fala para nós uma imensa caudal de provas expiatórias, mas ele não está falando das doenças expiatórias, ele está falando das nossas doenças psíquicas, com raízes no coração. São aquelas doenças que nós vamos pegando, eu diria assim, com a nossa própria mão, essa doença. Olha que interessante. E aí ele coloca aqui, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Gente, vamos entender o seguinte, nós estamos, antes inclusive dessa pandemia, mas agora durante a pandemia, todos nós, ou a maioria, entramos num processo de desequilíbrio mental. Como? Baixando as nossas vibrações. Muitas pessoas entraram em desespero, muitas pessoas, infelizmente, também perderam entes queridos que desencarnaram. Perder não, porque ninguém se perde, né? Desencarnaram. Claro que é horrível, é triste, é extremamente doloroso, só quem passou realmente é que sabe. Mas, independente disso, a grande maioria não foi afetada com o desencarne devido à doença, essa doença da pandemia. Então, o que acontece? Por que nós entramos em desequilíbrio? Inclusive nós, espíritas. É o momento da gente fazer uma reflexão muito grande, porque a partir do momento que as casas espíritas estão voltando ao normal no seu atendimento, eu digo anormal porque as casas espíritas, principalmente o grupo Frei Anselmo, nunca deixou de atender, fazíamos vibrações à distância, né? Online, inclusive. Então, assim, tá voltando ao normal, tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido, porque a resolução, esse desequilíbrio é nosso. Não, Kleber, o desequilíbrio do planeta. Não, o desequilíbrio é nosso. O desequilíbrio é psíquico, o desequilíbrio é da nossa mente espiritual. Somos um espírito. Não podemos esquecer isso. E aí ele traz aqui, qualquer desarmonia interior ataca naturalmente o organismo em sua zona vulnerável, né? No fígado, na cabeça, nos rins, no sangue, enfim. Todas essas situações do nosso campo mental, elas vão atingir o nosso corpo. Então, o que significa tudo isso, Kleber? Resumindo, o que nós estamos vibrando, ou seja, o que nós estamos pensando, vai ajudar o nosso corpo físico ou vai danificá-lo. Então, o que Emmanuel está trazendo é que a maioria dos nossos problemas de saúde não está no nosso corpo físico, está na nossa mente. E a mente que nós estamos falando aqui é do espírito, não é o cérebro, é a mente, é do espírito. O cérebro é apenas, entre aspas, um órgão receptor da mente, que é espiritual. Aqui nós estamos falando do espírito. Então, Kleber, resumindo, o que a gente pode fazer? Então, Tiago traz para nós, Emmanuel pega essa passagem de Tiago, mostra para nós onde traz o problema e traz o remédio salutar. Qual que é o remédio salutar aqui? A cura jamais chegará sem o reajuste íntimo necessário. Então vamos entender o seguinte, antes até de falar sobre isso, ele coloca aqui, né, que nós precisamos, olha que frase interessante para a gente precisa refletir muito essa frase. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Então, quem é o ofensor? Por exemplo, o Kleber ofende alguém. Então, se eu ofendi
o José, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. E aí, a partir do momento que eu vou para o José e revelo que eu tenho culpa, olha, José, eu sinto muito aquele dia que eu gritei com você, me perdoe. Aquele dia eu não estava bem, eu não quero justificar, mas me perdoe, né? Então, ante o ofendido, que é o José. O que acontece nesse exato momento, ao eu pedir desculpa, eu pedir principalmente o perdão, eu estou limpando o meu corpo e eu estou limpando a minha mente. Eu estou aliviando o plano interno. É isso que Emmanuel nos traz. Vou dar um exemplo aqui que talvez não seja, o pessoal não vai, não sei se o pessoal vai gostar muito, mas para a gente entender, isso a gente precisa ficar muito na nossa mente. Quando a gente se alimenta e come algo que não faz bem, sei lá, comeu algo que está meio passado, vamos dizer assim, o que o corpo faz? Ele tem duas situações. Ou você vai jogar para fora através do vômito, e isso vai te trazer um alívio, todo mundo aqui já passou por isso, ou muitas vezes através, até, desculpa que eu vou falar, né, da situação de você evacuar no banheiro, né? De uma forma, muitas vezes, passa o dia inteiro no banheiro evacuando. Pensa, quando a gente faz isso, o corpo está limpando, você está aliviando o corpo que está mostrando que existe algo que não está certo. Então, quando nós cometemos um erro, né, quando nós ofendemos alguém, o que acontece? Isso fica dentro do nosso corpo. E se você não coloca para fora, de que forma? Indo buscar o perdão, indo buscar o entendimento com a pessoa que você ofendeu, ou até desentendeu, né? O que vai acontecer se você não faz isso? Você vai marcando o seu corpo e vai abrindo espaço para doenças. Por quê? Porque nós vamos baixar nosso padrão vibratório, nós vamos baixar a nossa energia. Digamos, a nossa luz diminui. Então, ele coloca aqui uma coisa interessante. Quando oramos um pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Então, vamos entender isso aqui. Vamos para o dia de hoje. O que Emmanuel está trazendo o sem-fio do pensamento? Vamos pensar o seguinte. Hoje, a maioria das pessoas utilizam a internet via Wi-Fi, que é aquela internet que você pega sem cabo, não tem cabo nenhum, né? Vamos dizer assim, é pelo ar, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira. Você faz o quê? Você liga o seu celular ou o seu computador e você põe uma senha e conecta com um Wi-Fi que vai deixar você navegar na internet e até fazer ligações via Wi-Fi, correto? Você não está vendo o que é o Wi-Fi. Você não vê. Ele é como se fosse o ar. Você não está vendo. Mas você sabe que está lá. Os nossos pensamentos, ou seja, lembre-se que nosso planeta Terra, tudo que tem aqui, é uma cópia rudimentar, ou seja, inferior ao que nós temos no plano espiritual. E daí para cima. Então, os nossos pensamentos, eles são semelhantes ao Wi-Fi. Só que qual que é a diferença? O Wi-Fi, ele tem uma área. Vamos supor, o Wi-Fi só pega na sua casa e na casa do vizinho, se você instalar um Wi-Fi. O pensamento não. Ele viaja pelo universo inteiro, numa velocidade muito acima da velocidade da luz, que é o que a gente conhece como a maior velocidade, mas com certeza não é. Então, por exemplo, quando você está pensando numa pessoa, automaticamente você entrou no Wi-Fi dessa pessoa. Você se conectou a essa pessoa. Então, por exemplo, quando alguém reclama de alguém, essa pessoa recebe essa reclamação. Você não sabe. Como que ela recebe? Através de um mal-estar. Né? Se ela não está bem, por exemplo, eu pensei errado de alguém. Né? Eu fui lá na rede social e xinguei alguém na rede social, um exemplo, tá? O que aconteceu? Eu mandei o meu sinal para essa pessoa. Ela recebe. Se ela estiver bem, esse sinal não encaixa nela, tá? Ela não vai conectar. Se ela faz a prece, se ela faz evangelho no lar, se ela está buscando a sua melhoria moral, isso não vai atingi-la fortemente. Ela pode até sentir alguma coisa, uma pequena irritabilidade, alguma coisa, sei lá, tirar ela um pouquinho, mas não vai acertar. Agora,
isso vai voltar para mim. Eu mandei algo que é ruim, o sinal vai voltar para mim. E, de novo, eu vou machucar o meu espírito, eu vou machucar o meu corpo e o meu perispírito. Então, Emmanuel nos traz aqui, eu estou dizendo agora, nesse momento, a parte negativa. Então, a gente está conectado. Você já viu quando já aconteceu com você, de você fazer um comentário negativo para uma pessoa e quando você chegar perto da pessoa, a pessoa está estranha com você? Por quê? Porque ela não sabe o que aconteceu, mas alguma coisa, ela percebeu que você enviou alguma coisa, ela não sabe o que você enviou para ela, mas inconscientemente ou conscientemente o espírito sabe. Então aquela pessoa aquele dia está meio estranha com você. Aí você fala, nossa, será que ela adivinhou que eu falei mal dela? Ou que eu fiz um comentário infeliz? Presta atenção nisso. Porque estamos todos interligados. Aí agora vem a parte boa. Quando ele chama aqui, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem. Quando eu mando o sinal, né, sem fio, do pensamento negativo, a pessoa sente. E quando eu mando positivo, ela também sente. Claro que se ela está bem, ela sente mais. Aí é o contrário. Se ela está mal, ela sente menos. Aí você fala, como assim, Kleber? Lembra? Se eu falo mal de alguém que está bem, ela tem um bloqueio, ela não recebe porque ela está bem. Ela está fazendo a parte dela. O contrário, não. Se eu mando um pensamento bom e ela está mal, né, ela não consegue receber direito, porque ela não percebe o sinal. É como se a antena, e nós somos antenas, nós temos que entender que nós somos antenas psíquicas. A gente sintoniza ou não sintoniza. Então, quando oramos, lembra que Jesus traz para nós a importância da oração. Quando nós oramos pelo outro, nós estamos nos conectando com essa pessoa. Nós estamos mandando ajuda. Então, não importa se você está aqui, em São Paulo, ou se você está no interior da China. A sua prece vai chegar para essa pessoa que você fez. Né? Então, nesse momento que nós estamos vivenciando da guerra da Ucrânia, né? Olha a importância de nós orarmos para os nossos irmãos ucranianos, para os nossos irmãos russos e para todas as nações que estão em guerras. Por quê? Porque a gente vai atingir. Ah, Kleber, é pouquinho, não atinge. Atinge. O plano espiritual recolhe também as nossas preces e nossas vibrações e serve como remédio salutar para esses irmãos. Dei o exemplo da guerra, infelizmente, né? E em breve, se Deus quiser, vai acabar. Se Deus quiser, não, se nós quisermos, né? Que Deus não quer guerra em situação nenhuma. Então, voltando aqui, precisamos orar uns pelos outros. O evangelho no lar é importante, mas a nossa prece individual é muito importante. Antes de sairmos da cama, ao levantar, e antes de dormir. Precisamos entrar em prece. Como diz, né, o Agostinho, né, que é o Santo Agostinho da nossa irmã Igreja Católica, nós precisamos rever o nosso dia. O que é rever o nosso dia? Se discutimos com alguém, se brigamos com alguém, vamos pedir perdão para essa pessoa, mandando uma prece para a pessoa. E quando tivermos pessoalmente, como nos ensina aqui Emmanuel, vamos lá, entre aspas, né? Isso é uma forma de revelar as nossas culpas, de pedir perdão para a pessoa, pedir perdão para Deus, no sentido de nós colocarmos para fora os nossos erros, no sentido de aliviar a nossa carga, tanto espiritual como no nosso corpo. Então, para isso, precisamos, como diz aqui, do reajuste íntimo necessário. Eu não posso consertar o outro, mas eu posso consertar aquela pessoa que eu devo mais amar nessa vida, que sou eu mesmo, somos nós mesmos. Jesus já nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos nos amar. Se nós nos amarmos, a gente não vai querer se autoflagelar, se machucar. Então, a gente precisa entender o que nós vamos curar. Lembra da passagem de Jesus que ele diz
para Pedro, eu vou até pegar essa passagem aqui, e ele coloca, né? Deixa eu pegar essa passagem que é muito interessante. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, o que significa essa situação? Não é o alimento que a gente coloca no corpo que vai prejudicar o nosso corpo, claro. A gente não está falando que você vai comer alguma coisa estragada, não é isso. Mas é o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca está no nosso coração, está na nossa mente. Então, nós precisamos desse reajuste íntimo. Nós precisamos nos reajustar. Temos condições para isso? Sim, totais condições. Nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos nosso anjo guardião, nós temos os nossos mentores espirituais, nós temos os nossos amigos espirituais, todos esses do plano espiritual que estão junto conosco. E nós temos pai, mãe, irmãos, tios, amigos, avós, avós, quanta gente que nos quer o bem. Poxa, Kleber, mas e os obsessores? São nossos irmãos. São os nossos personagens training, né? São aqueles professores de academia, que a gente briga com o professor de academia porque ele fica exigindo de nós, corre um pouco mais, anda um pouco mais, faz esse exercício, agora agacha, agora sobe. Os obsessores, eles nos ajudam a sermos melhores. E da mesma forma, se não tivermos essa melhoria no nosso campo íntimo, nos nossos pensamentos, nós vamos dar brecha para esses irmãos entrarem no nosso campo psíquico, onde acontecem as depressões, onde acontece a nossa irritação, onde acontece a nossa raiva, onde acontece todos os nossos problemas negativos. É quando a gente baixa a nossa vibração mental, pensando em coisas ruins. De novo, a culpa nunca é do obsessor, a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Se você em algum lugar falar a culpa é do obsessor, você vê alguém falando, essa pessoa está equivocada. Somos nós que atraímos. Então nós precisamos começar a modificar a nossa forma que nós vemos o mundo. Nós temos só na nossa galáxia mais de 100 bilhões de galáxias. É uma coisa absurda. E nós vamos começar a pensar que só esse planetinha minúsculo está bagunçado? Não tem nada bagunçado. É que, infelizmente, o marketing negativo ele é muito mais forte que o marketing positivo. Da mesma forma que, infelizmente, tem alguém agredindo outra pessoa, nesse exato momento tem muitas pessoas dando banho numa pessoa hospitalizada, distribuindo um prato de sopa, fazendo uma prece, dando um passe, dando uma aula para pessoas de caridade, que precisam da nossa caridade. Enfim, tem muita caridade no mundo. Vamos começar a modificar o nosso interior através de coisas positivas. Porque se você se liga, como diz aqui o Emmanuel, o seu sem-fio se liga ao negativo, você vai enxergar o mundo só com coisas negativas. Se ele se ligar a coisas positivas, você vai enxergar o mundo com coisas positivas. Ninguém está falando aqui para nós não termos racionalidade. Precisamos. Hoje, utilizamos a tecnologia muito mais para machucar a nossa mente do que para ajudar. Como assim, Kleber? Eu gosto sempre de falar nos meus comentários evangélicos. Redes sociais. As pessoas estão desnudando os seus medos, os seus pensamentos, os seus preconceitos, muitas vezes coisas que não deveríamos. E aí o que acontece? As pessoas que veem aquela publicação, veem aquele vídeo, a pessoa começa a vibrar, né? O sem-fio dela começa a mandar coisas negativas para você, para nós. Então vamos tomar cuidado, né? Principalmente nós, espíritas, que a gente escorrega bastante, todos nós, não dá para a gente
ir na rede social e desejar ódio e plantar ódio para as pessoas. A gente não pode fazer isso. Mesmo nesse ano que vamos ter agora, a gente não pode fugir disso, as eleições. Legal, use a racionalidade, como eu falei aqui, pesquise quem você vai votar, entenda como funciona a política no Brasil, vai ler. Não acredite em tudo que você está ouvindo, para você exatamente não entrar nessas conversações silenciosas da mente. Você baixa a sua vibração porque você está com raiva do candidato A, do B, do C, do D, do Z, sei lá, e aí você baixou sua vibração. E aí você começa a ir mal no seu relacionamento amoroso, você começa a ir mal no seu relacionamento do trabalho, na sua profissão, com os amigos. Por quê? Porque você virou uma pessoa negativa. Tudo tem uma solução. Nós não viemos aqui a passeio, né? Então, o nosso remédio salutar é, de novo, eu vou repetir quantas vezes necessário, porque eu estou repetindo para nós, não é para vocês, é para nós. O que Jesus faria vendo você denegrir a imagem de alguém? Será que Jesus denegriria a imagem de alguém? Porque a gente está numa onda de tudo, só tem coisas negativas. Então a gente não pode se perder nessa situação. Hoje em dia está fácil você saber o que é certo e o que é errado. Sempre soubemos o que é certo e o que é errado. Isso já vem de fábrica, o nosso GPS. Mas hoje está mais fácil. É só você pesquisar, é só você comparar. Lembra que Jesus disse que nos finais dos tempos, nos finais dos tempos é a nossa regeneração, né? A gente está mudando de provas e expiações para regeneração. Iriam vir falsos profetas? Tá aí os falsos profetas. Estão nas TVs, estão nas rádios, estão nos jornais. A gente precisa começar a entender isso, já que nós precisamos viver no mundo, mas não devemos ser desse mundo. Esse mundo aqui é transitório. Nós somos espíritos. Então precisamos entender isso com muita urgência, que o remédio salutar é Jesus Cristo. O capítulo 6 do Evangelho está lá o Cristo. Bem o capítulo 6, o Cristo Consolador, que ele diz para nós, para mim é maravilhoso, eu sou o médico das almas. É Jesus que é o nosso médico, não é mais ninguém. Não é como diz, não é casa espírita, não é igreja, não é terreiro, não é sinagoga, não é lugar nenhum, é Jesus. A gente devemos, eu quero dizer assim, não é alvenaria, tá? É Jesus. Tudo que a gente precisar pedir ou agradecer é para Deus e para Jesus. Então, não vamos esquecer, sempre que você estiver chateado, estiver com raiva, estiver deprimido, isso a gente vai passar, é normal, é natural, é salutar, faz parte. Abre o capítulo 6 do Evangelho, leia esse trecho. Eu sou o médico das almas. Jesus é o nosso médico. Jesus é o nosso guia. É a nossa bússola moral. Então significa que estamos em boas mãos. Vamos só fazer a nossa parte. Pode até às vezes ser um pouco difícil, mas é totalmente possível. Se ele confia em nós, por que nós não vamos confiar em nós mesmos? Por que não vamos nos amar e amar ao próximo? Então, meus irmãos, era o comentário que eu queria dizer para vocês. Agradeço pela oportunidade e desejo que todos tenham uma excelente semana e que Jesus esteja na casa de cada um, mas principalmente no coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até breve.